O Fluminense em Debate está de volta. Eu vou me conceder a palavra, porque eu me interrompi abruptamente no último bloco, porque o tempo acabou. Enfim, vou voltar a falar do assunto, que foi a semana desastrosa do Fluminense, ou seja, com todas com as suspensões. E eu acho realmente, quando eu fui para o Engenhão, na tarde de sábado, eu fui sabendo que seria um jogo complicadíssimo, não só pelo Atlético, né, que é um time desesperado, mas pelo total. O Abel, eu vim até conversando com o PC, né, aqui para o estúdio. O Abel parece que ele encontrou o time dele, que é o Cavalieri, 2 zagueiros, Mariano, Carlinho, um volante de contenção e um volante de ligação, o Deca e o Lanzini, e o Rafael Sobis e o Fred. O Marquinho, desculpa, eu falei Lanzini, né? Não, mas no lugar do Lanzini, entenda-se Marquinho. E ele já tinha esse time pronto na cabeça. E, de repente, o que aconteceu? Ele perdeu o Marquinho, perdeu o Deco, perdeu o Fred. Ou seja, ele perdeu toda a referência de meio campo, de criação, de infiltração, de proteção da bola, né, de referência dentro da área. Ou seja, perdeu tudo de uma vez só. E aí tem essa questão do Souza. Quando eu falei do Souza, não é que eu concordasse que colocasse ele, não. Talvez, eu acho que os volantes foram mal escalados. Eu acho que essa questão de tirar o Valência... Se o time joga bem, se 2 jogadores jogam bem num determinado setor, se entrosam, fazem uma grande partida, por que vai tirar? Para poder entrar o Eduardo, aí jogou Eduardo, Bob e Edinho. Eduardo? Não estavam jogando, Rodrigo, né? Rodrigo, como é que é o pássaro lá? O Marreco. O Savioli está contratando já o time para 2013, novo substituto do Marcelo Teixeira. Pois então, enfim. Então deu tudo errado. E o pior de tudo, o Abel me coloca 3 volantes desentrosados e parte para cima do Atlético. Ou seja, eu até imaginei o seguinte, se você vai colocar o Lanzini e o Martinucci, que são 2 jogadores de velocidade, né, o que você vai fazer? Vai tentar atrair o adversário desesperado, precisando da vitória, para cima de você. Para quê? Para te dar espaço para você usar esses homens de velocidade e explorar a saída dos laterais, já que tinha 3 volantes. Né? Uma vez que tinha 3 volantes, você podia liberar os 2 alas. Vai embora Carlinho, vai embora Mariano. Mas o quê? Nos contra-ataques, não, o Fluminense foi todo para cima, ficou com 99% de posse de bola, acho que durante o jogo todo. E depois as substituições foram caóticas. Essas aí eu prefiro nem falar. Gente, e o título? Nós já devemos começar a nos preocupar em garantir a vaga na Libertadores, ou ainda podemos sonhar? Olha, a briga pelo título antes dessa rodada era realidade. Agora é sonho. Mas 2009, nossa arrancada também era sonho, né? Qualquer tricolor, eu acredito que a maioria dos tricolores acreditava na reação, tudo. Mas tinha aquela pontinha ali já se preparando para a tragédia do rebaixamento, né? Porque era a nossa realidade. Agora a nossa realidade é brigar pela vaga na Libertadores. Quem sabe, né? Se a gente vencer o Ceará e os outros times todos perderem, a gente pode voltar à briga, né? Mas hoje eu acho que a briga é pela Libertadores mesmo, pela vaga na Libertadores. Tomando cuidado com a vaga, que essa 5ª vaga aí vai ser meio estranha, né? Tá rolando. Que pode desaparecer também, tá rolando, né? Uns boatos aí que ela vai sumir, né? Que vai pro vice da Sul-Americana, pro 3º lugar da Sul-Americana. Eu acho que até se o campeão for um brasileiro, ela já some. Já some. Mas mesmo que não seja um brasileiro, pode ser que a gente perca, que essa vaga suma, né? Então teve uma declaração do presidente da Conmebol aí, enfim, temos que tomar cuidado aí. Melhor garantir a 4ª vaga, ao invés da 5ª. A Conmebol, aliás, adora os brasileiros. Haja vista o nosso ídolo eterno, Baldassi. Olha, quando eu falo nesse cidadão, rapaz, meu Deus do céu. O Paulo, o título está perdido já. Eu queria que você falasse sobre outro assunto. Nós temos uma vantagem, ou um consolo, que nós ainda pegamos o Vasco. Pegamos o Botafogo. Então o Botafogo está no alcance. O Vasco, nós tem 7 pontos, a gente pode tirar 3 no confronto direto, fica 4.
E o problema, o que está me parecendo o grande problema é o Corinthians, que tem uma tabela muito favorável, tem 5 pontos na nossa frente e nós não jogamos mais com eles. Bom, respondendo a sua primeira pergunta sobre o título, está perdido? Não, de forma alguma. Está apenas muito difícil. Mas para nós, sempre tudo foi muito difícil. O Corinthians, realmente, dos times que estão na parte de cima, ele aparenta ter a sequência menos intranquila de jogos. Mas eu digo aparenta porque eu reparei num dado curioso dessa rodada agora de final de semana, que eu até compartilhei com vocês no intervalo. Nos 10 jogos, apenas 3 mandantes prevaleceram na rodada de sábado e domingo. E os 3 mandantes eram times que estavam ou na zona do rebaixamento, que foram o caso do Avaí e do Atlético Paranaense, ou à beira dela, como o Cruzeiro. Isso demonstra que, à medida que o campeonato vai se afunilando, é uma pequena fotografia que pode nos fazer imaginar o quê? Que esse negócio de mandante e visitante vai ser muito relativo daqui para frente. Vai ter força quem tiver mais garrafa para vender. E de modo que eu não coaduno muito com essa facilidade do Corinthians, porque ano passado, por exemplo, o Corinthians tinha como muito fácil uma partida contra o Vitória em Salvador. Vitória que inclusive foi rebaixada. A partida não foi fácil, o Corinthians empatou o jogo e o Fluminense terminou campeão. Agora, é um momento que não se pode mais falhar. É um momento que exige total concentração. Acho que a nossa cota de falhas está esgotada. Se a gente quer realmente essa 4ª vaga na Libertadores ou até sonhar com uma sequência fantástica de vitórias que nos permitisse chegar às 2 últimas rodadas contra Vasco e Botafogo disputando o título, a gente não pode mais falhar. E já temos uma pedreira logo no sábado que vem, que é o Ceará lá dentro, né? Agora, perdido não está. E é claro, hoje, nesse momento... Bom, a gente vai falar dos outros times, né? O Vasco está numa situação confortável. O Corinthians... Ontem, por exemplo, o Corinthians, por muito pouco, não sai zerada do Beira-Rio. Conseguiu um gol no apagar das luzes. Então, não sei se esse favoritismo enorme do Corinthians vai prevalecer, não. Nesse momento, jogar contra times da intermediária, do meio e da frente, não faz muita diferença. Serão jogos todos muito difíceis. E eu acho que vai prevalecer a regularidade. Quem souber estabelecer sua regularidade e conquistar os pontos vai ser campeão independentemente da suposta colocação dos adversários na tabela. Vieira, a nossa matemática, hoje nós publicamos uma matéria em cima da última matemática da semana passada, que normalmente não costuma falhar, é bom que se diga, né? Se forem pegar os jogos anteriores, né, Vieira? Se forem pegar os jogos anteriores... ou seja, as rodadas anteriores, quando nós fizemos as projeções, a gente vai ver que tem um acerto aí de mais de 80%. Então, é bem interessante isso. Porque a nossa matemática, ela diz que o campeão não terá mais do que 68 pontos. Não terá mais do que 68 pontos. Isso significa que nós temos que obter das 7 partidas, 6 vitórias, porque ninguém vai nos ultrapassar no número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. O Fluminense tem time, tem condições de conseguir pelo menos essas 6 vitórias? Tem condições, eu acredito que é bem possível que consiga, principalmente se o Fred conseguir manter esse momento que ele vem tendo, pelo menos nas últimas 2 partidas que ele já atuou, nas quais ele marcou 5 gols. Então, se o Fred foi o principal artífice da campanha do fuga do rebaixamento do Fluminense em 2009, ele pode ser o artífice do título, por que não? E com o Deco atuando como ele vinha atuando recentemente, jogando bem, e afastado, bate na madeira 3 vezes, que ele não vai ter mais nenhuma lesão, eu acredito que... Obrigado, Paulo. O Paulo bateu aqui na madeira também para unir a corrente. Então, eu acredito sim que o Fluminense tenha condições. Sobre essa questão das probabilidades, é aquilo. Se o Fluminense vencer todas as partidas, ele termina com 71 pontos. 71. Como ele tem um número maior de vitórias do que os seus adversários, e vencendo todas as partidas, fatalmente ele vai terminar o campeonato com um número de vitórias maior que a dos seus adversários, o título ficou, sim, improvável, não impossível. E é justamente quando as coisas estão mais improváveis para o Fluminense que as coisas se tornam mais possíveis. Então, por que não? Vamos acreditar. Se tudo der errado, que consigamos a Libertadores. Mas enquanto houver esperança, enquanto houver luz no fim do túnel, continuamos a acreditar.
O PC. A nossa matemática é um pouco mais detalhista do que a tradicional, que aponta que nós temos 2% de chance de conquistar o tetracampeonato. Será que chegou a grande hora? Ou seja, chegamos nos 2%, que é aquela pista de... Né, aquela largada, né, grande largada, aquela bandeirada de largada? Um amigo meu disse isso, né? Chegou a chance é 2%? Pô, então vou lá comprar minha faixa, né? Porque 2% é com a gente mesmo. Né? Eu acho que a chance é realmente muito pequena de título, mas é aquela história. Não dá para desacreditar, não. Acho que foi o próprio Paulo que escreveu outro dia. Nós não temos o direito de não acreditar no Fluminense. O Fluminense já demonstrou diversas vezes pra gente que as reações mais improváveis podem sim acontecer. Em 71 fomos campeões cariocas, com o Botafogo já celebrando o título. Em 76 fomos campeões cariocas em cima do Vasco, com o gol do Doval no último minuto da prorrogação. Em 95 tiramos 8 pontos para o Flamengo. É isso aí, o Flamengo com o Romário em campo. Fomos lá e tiramos 8 pontos. Eles podiam empatar o último jogo, nós vencemos. É isso. 2009, não precisa nem dizer, né? Aquela reação espetacular. É isso. O Fluminense aí vem já há algumas décadas desafiando o impossível, né? Isso aí, vamos tentar, vamos ter esperança, né? Quem espera sempre alcança. Eu acho que, de repente, pode ter a mão do famoso roteirista nessa brincadeira. Sei lá o que ele tá aprontando dessa vez pra gente, né? É engraçado, Savioli, que quando você cita roteirista de forma brilhante nos seus textos, nas resenhas e análises que fazes do Fluminense, etc., eu não consigo ficar sem imaginar a figura de Nelson Rodrigues. Então, é divertido poder imaginar o roteirista no meu inconsciente. Não estou dizendo que para você seja o Nelson Até Rodrigues. Eu imagino o roteirista de várias formas, cara. Ter se tornado o Nelson Rodrigues um personagem, já que ele foi uma pessoa que criou tantos e diversos personagens. Nelson Rodrigues, que será tema da Unidos do Viradouro, do Samba Enredo, que já foi escolhido, uniram 2, e tem um refrão citando o Fluminense e o Maracanã. Ou seja, possivelmente futura música tricolor nas arquibancadas do Engenhão e do novo Maracanã, que esperamos que a gente ainda possa chamá-lo de Maracanã. Alguma coisa parecida com isso, né? O PC, você vê hoje existe um favorito, o favorito ao título brasileiro na sua concepção? É o Corinthians. Eu boto o Corinthians como favorito. E o Vasco como segunda força ali, bem parelhos os dois. O Botafogo, o Flamengo e o Fluminense são correndo por fora. Correndo por fora mesmo. Eu também acho. Eu acho que o Corinthians na minha opinião, também o Corinthians hoje é o grande favorito, porque o Corinthians é um time que está subindo também de produção na hora certa. Né? Não é, Vieira? Sempre perguntava para ele, e o Corinthians? Agora, o Corinthians, ele parou de elogiar o Corinthians reagiu na tabela. Vieira, elogie o Corinthians, porque vai ser muito importante. E bom, enfim, tem aquela questão do Flamengo também, né? Porque eu falava bem do Flamengo, o Flamengo começou a perder direto. O Corinthians já é campeão, você não sabia disso, não? Eu também concordo, Vieira. Campeão. Concordo. Campeão absoluto da imprensa, poderoso timão. Vai chegar lá em cima e vai atropelar todos os seus adversários mais frágeis, que são muitos mais frágeis na tabela, sem dúvida. Eu fico feliz em ver você falar com toda essa convicção, porque assim eu tenho a certeza de que há muita esperança pra gente. O Corinthians é o favorito mesmo, Paulo? Não. Respeito a opinião dos meus amigos de mesa, mas eu acho que o Corinthians não é favorito, embora ele tenha começado o campeonato com um título brilhante, né, que já o acompanha, uma vez que o Corinthians é uma espécie de sucursal da Gávea em São Paulo. Ele era o pré-campeão, né? Ele já era o pré-classificado da Libertadores e o pré-campeão. Mas, como podem lembrar, ano passado ele foi pré-campeão durante 36 rodadas e depois deu no que deu, né? Inclusive com a sua patética passagem pela Libertadores deste ano. Então, eu não acho. Eu acho assim, claro que o Corinthians tem um time forte, mas eu não vejo no Corinthians aquela liga de campeão. E ao passo que ontem eu acompanhava Vasco e Bahia, eu fiquei bastante, digamos assim, não digo surpreso, porque eu achava que seria um jogo bem difícil para o Vasco,
O Vasco está muito unido, está muito coeso, muito arrumado em campo e pior para nós e para outros adversários. Ele parece estar com a sorte do campeão. Pouco antes de fazer o seu primeiro gol, ele teve um gol anulado, o Vasco tomou um balaço no travessão, um chute no ângulo que passou a centímetros. A partida seria até diferente, mas isso não tira a boa atuação do Vasco, enfim. Inclusive, essa bola na trave do Bahia, eu tava trabalhando e tava com a televisão ligada. Chegou a tremer a televisão. Foi realmente, porque foi um petardo, rapaz. Eu tomei um susto. E, gente, tá tudo muito bom, tá tudo muito legal, mas infelizmente terminou o terceiro bloco. Nós voltamos em seguida com o quarto bloco do Fluminense em Debate.